A verdadeira constituição das coisas gosta de se ocultar. Investigar o mundo em que vivemos é uma experiência humana básica e necessária para toda a nossa adaptação para a vida. Esse processo de investigação é feito basicamente pelos componentes da dúvida e do questionamento. Componentes esses que estão presentes no comportamento de uma criança. A criança, ela reinaugura o mundo fazendo a pergunta pelo o que é. Essa pergunta é interessante e ela apresenta em seu verbo, o verbo é, dois significados interessantes. O primeiro é o sentido de existir, na medida em que a gente transforma aquela pergunta inicial para a pergunta o que existe? O segundo significado do verbo é, nessa questão, significa a natureza própria de alguma coisa, estritamente relacionada à essência da realidade, no sentido em que a gente pudesse transformar aquela pergunta inicial o que é, para qual a essência daquilo que existe. Esse duplo sentido do verbo é na pergunta o que é, faz a gente entender a dimensão daquilo que significa esse tipo de reflexão na filosofia. Esse impulso de investigar e questionar aquilo que a gente chama de realidade é tão forte que o filósofo antigo Aristóteles vai definir da seguinte forma esse processo. Todo homem, por natureza, tende ao saber. Isto significa que, como toda criança é impelida ao questionamento e à curiosidade frente ao mundo, segundo Aristóteles, todos os seres humanos teriam esse tipo de ímpeto de conhecer e de investigar a nossa realidade. Nesse sentido, essa investigação filosófica em torno da pergunta o que é pode ser chamada como metafísica. Mais especificamente, a metafísica pode ser entendida como esse campo de estudo filosófico que busca a reflexão sobre a realidade fundamental das coisas, isto é, sua essência. O termo metafísica foi usado pela primeira vez por volta do ano 50 a.C. por Andrônico de Rhodes na organização das obras de Aristóteles. Ao organizar as obras, Andrônico percebe que existiam um conjunto de textos dispersos e perdidos, e ele organiza esses textos nos livros depois dos livros de física, ou dos livros que refletiam sobre a natureza. Daí a expressão em grego ta metafísica, ou seja, aqueles escritos ou textos depois da física. Ou, numa tradução contextual, a ideia de que os textos ou as obras que vêm depois das obras de física. É nesse sentido do termo de meta, que é além ou depois, que a gente vai entender a ideia de além ou depois da física, no sentido específico, de metafísica. Apenas posteriormente, no século XVII, o filósofo alemão Thomasius vai tentar substituir o termo metafísica por um conceito que melhor explicaria o sentido da metafísica. Ele vai usar ontologia, em que ontos significa ente ou ser e logia o estudo. Thomasius acreditava que a ideia de ontologia representava melhor o significado da reflexão ali feita, por exemplo, por Aristóteles, de uma filosofia primeira, ou seja, de uma filosofia que refletia sobre o fundamento das coisas, sobre as causas primeiras das coisas, da essência daquilo que a gente vai chamar de realidade. Por isso, ontologia. É nesse mesmo sentido que Aristóteles, lá atrás na Antiguidade, vai definir a metafísica como a ciência do ser enquanto ser. A pergunta básica que a gente poderia se fazer é, mas o que é o ser? Qual o significado desse conceito? O ser, esse termo que vai representar essa essência da realidade, ou esse fundamento das coisas, ele tem uma dupla característica que é bem interessante para a gente entender essa dimensão do seu significado e o panorama maior da metafísica. O primeiro aspecto é que ele é inerente, ou seja, que ele está em algo ou alguém fazendo parte dele de maneira inseparável. Por outro lado, o ser tem essa propriedade de ser intrínseco, ou seja, que vem de dentro e faz parte de algo a partir dele próprio. Dito de outro modo, aquilo que alguma coisa é
ou tem e que lhe é próprio. Posteriormente, na modernidade, essa essência das coisas que a metafísica vai trabalhar como fator central, Immanuel Kant vai chamar isso de coisa em si. Para entender o que é a metafísica e como ela funciona enquanto procedimento e processo de investigar a realidade de maneira filosófica, é interessante a gente entender as características dela e que podem ser aqui exemplificadas a partir de 4 itens. O primeiro deles é que a metafísica investiga aquilo que é ou existe, a realidade em si. Em segundo lugar, é que ela é um conhecimento racional que não parte de um conhecimento da experiência, daquilo que é material e visível, experimentado pelos nossos sentidos. Em terceiro lugar, é que a metafísica ela é um sistema, ou seja, todos os componentes que formam as partes estão em específica codependência e inter-relação entre eles para formar esse complexo como um sistema. Isso pode ser exemplificado, por exemplo, numa construção em que os tijolos e os elementos ali estão diretamente conectados e não podem ser dispensados. Se eu tiro um tijolo, uma parede de uma construção pode desmoronar, sendo que nesse exemplo do tijolo, a gente pode entender os tijolos como determinados conceitos. Ou seja, dentro de um sistema filosófico de um filósofo, o conceito ele é importante e ele está relacionado a outros conceitos que farão parte de um sistema filosófico. Por último, a reflexão metafísica ela exige a distinção entre aparência e realidade. Isto significa que uma coisa é aquilo que os meus sentidos como ser humano captam e eu percebo de maneira aparente. Outra coisa é a realidade efetiva, ou seja, a essência dessa aparência. Essa distinção é uma manutenção básica que vai aparecer na metafísica. Em linhas gerais, ao longo da história da filosofia, a metafísica ela vai ser fundamental na tradição filosófica nessa investigação sobre aquilo que é ou seria a realidade. Isso implica que em diversos filósofos a gente vai ter diversas maneiras de criar o seu sistema filosófico. Todos eles tentando resolver o problema que é tentar explicar o que seria a nossa realidade.